Boa noite, crianças e igreja. Graça e paz. Vamos iniciar o nosso culto ao Senhor. Então vamos orar. Senhor, meu Deus, muito obrigado por esse dia. Senhor, abençoe todo mundo que está aqui assistindo. Senhor, perdoe nossos pecados, cura os enfermos. Senhor, abençoe o culto, que seja maravilhoso. Senhor, em nome de Jesus, amém. Abram suas Bíblias em Salmo 19, 7 a 14. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardas, a grande recompensa. Quem é que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Crianças, agora vamos cantar. Convido o tio Diogo para nos ajudar. Vamos louvar ao Senhor com cântico a cada momento. A cada momento eu sinto a presença do Senhor. A cada momento eu sinto a presença do Senhor. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar, e andando pelo caminho, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. A cada momento eu sinto a presença do Senhor. A cada momento eu sinto a presença do Senhor. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar, e andando pelo caminho, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. E agora a gente vai cantar A um Rio. Um rio que corre no trono de Deus, a morada do Todo-Poderoso. Há um rio que corre no trono
poderoso que nos guarda e nos cura, que alegra os nossos corações, que nos guarda e nos cura, que alegra os nossos corações. Ser exaltado e bendito para sempre, ó Senhor. Ser exaltado e bendito para sempre, ó Senhor. Que nos guarda e nos cura, que alegra os nossos corações. Nos guarda e nos cura, que alegra os nossos corações, e alegra os nossos corações, e alegra os nossos corações. Chegou o momento da nossa lição. Fiquem atentos, crianças. Boa noite, crianças! Tudo bem? Como que vocês passaram da semana passada para hoje? Como que vocês estão? A tia espera que todos estejam muito bem. Quem lembra do tema da nossa lição da aula passada? Quem aí lembra? A tia falou sobre praticar a palavra de Deus. É possível praticar a palavra de Deus? É, mas é possível nós sermos perfeitos? Ainda não, ainda não. Somente quando Jesus vier e nos transformar, assim nós seremos perfeitos e viveremos com Ele no reino de Deus. Mas, por enquanto, o que a Bíblia nos ensina é que nós temos que ser fiel e andar nos caminhos de Deus. Não é possível sermos perfeitos, mas é possível observarmos a palavra e praticarmos ela. Mas nós não seremos perfeitos. E hoje, nós vamos estudar o tema Fuja das Más Conversas. No tema da aula passada, nós aprendemos que o Tiago, ele estava preocupado porque na igreja as pessoas estavam fazendo diferença entre uma e outra, entre as pessoas, estavam tratando de forma diferente. E nós aprendemos que isso não está certo, né? Porque perante aos olhos de Deus, nós somos semelhantes a eles, todos nós somos semelhantes a Ele. E então, nós não podemos fazer acepção de pessoas. E hoje nós vamos aprender a fugir das más conversas. O Tiago, ele falou desse tema por quê? Porque ele estava preocupado, porque lá na igreja as pessoas estavam, fazendo muita fofoca. Nós vamos aprender muitas coisas hoje nessa lição. E para isso, a tia trouxe uma caixa muito linda para vocês entenderem melhor a nossa lição de hoje. A tia vai mostrar alguns objetos e vocês vão me falar o que é. O que é isso? Uma escova. Muito bem. Isso. Um creme dental. Deixa eu ver o que mais temos aqui nessa caixa. Um fio dental. Muito bom. E aqui temos um batom. As meninas devem usar batom, né? Mas eu acho que os meninos devem gostar de escovar, de passar um desodorante, um perfume. Que cor de batom vocês gostam, hein, meninas? Falem aí pra tia. É muito bom todas essas coisas, né? Geralmente as pessoas se preocupam bastante com um sorriso saudável,
uma boca limpa, uma boca bonita. As meninas gostam de passar um batonzinho. E nós temos essa preocupação, não é verdade? De ficarmos bem saudáveis. Algumas pessoas chupam guloseimas para ter um hálito refrescante, principalmente os jovens, os adolescentes, os adultos, porque querem ficar com um hálito refrescante. E todos nós estamos preocupados com essa beleza externa. Só que nós também nos preocupamos com o que sai da nossa boca? Com o que sai, com o que nós falamos? A tia vai chamar alguns amigos para nós relembrarmos uma brincadeira que eu acho que todos vocês já conhecem. Telefone sem fio. Venham cá, meninos! Agora a tia vai passar a frase para eles, tá? Vamos ver o que vai chegar na Ana. Pode falar? Pode falar, Ana. Uma farofa com muita farinha é uma farofa muito boa. Nossa! Farofa feita com muita farinha fofa faz uma fofoca feia. Tá vendo, pessoal? Como que uma fofoca passar de um para o outro vira uma conversa totalmente diferente, uma frase totalmente diferente. Muito obrigada, meninas e menino. Meu Deus, vocês viram o que aconteceu no Passa e Repassa? A frase era: farofa feita com muita farinha fofa faz uma fofoca feia, e virou uma conversa muito feia mesmo, uma frase nada a ver, não é verdade? Porque passou de um para o outro e cada um entendeu de um jeito e foi passando daquele jeito errado para o outro. Muitas vezes acontece isso. Quando chega uma conversa para nós não nos preocupamos de nos certificarmos se aquilo é a verdade. E logo repassamos para o outro. Então, nós vamos aprender um pouco sobre isso, sobre o que nós temos falado, sobre com quem nós temos falado, sobre se é certo ficar passando uma conversa para o outro, e vamos refletir. Fiquem atentos aí, porque nós vamos aprender hoje, de acordo com a palavra de Deus, o que é necessário para que nós tenhamos harmonia e paz para viver com os nossos irmãos como filhos de Deus. Não cochilem aí, tá? Peguem as suas Bíblias no livro de Tiago. Livro de Tiago. Semana passada nós estudamos um pouquinho e hoje nós vamos estudar mais um pouco. Mas hoje você vai abrir lá no capítulo 4, nos versículos 11 e 12. Leiam com a tia.
Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? E hoje nós vamos aprender com o Tiago algumas lições. Por que nós falamos mal das outras pessoas? Vocês sabem dizer para a tia? Por que nós falamos mal das outras pessoas? Vamos então ver lá em Mateus 12:34 o que fala. Nós vamos ler a parte B. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Por que então nós falamos mal dos nossos irmãos? Por que, tia Dalila? Por que nós falamos mal dos nossos irmãos? Porque, como a palavra de Deus nos fala, a boca fala do que está cheio o coração. Será que seu coração está cheio de coisas alegres? Seu coração está alegre? Está simpático? Está educado? Será? Ou será que ele está triste? Será que ele está triste? Fala para a tia. Será que ele está triste? Quando nós falamos mal dos nossos irmãos, nós não estamos cuidando bem da nossa boca. Não estamos cuidando bem. E aí o nosso coração está cheio de quê? De mentira, de fofoca, de inveja, falta amor e palavras feias, palavrões, xingamentos. Agora, a tia vai mostrar um exemplo para vocês. A tia trouxe um exemplo para vocês. O que a tia trouxe? O que é isso? O que isso parece? Quem falou cebola acertou. Isso, uma faca. Quando nós cortamos uma cebola, tem que cortar com o olho fechado, né? O que acontece quando a gente corta uma cebola? O que acontece? Arde os olhos. Porque ela solta uma substância que arde os nossos olhos. Que tem dentro dela. Está nela. É dela. Está dentro dela. Não é que vem de outro lugar, mas está dentro dela. Dentro da cebola. E aí nós temos vontade de chorar, não é verdade? Quando vocês cortam cebola, não tem vontade de chorar? Faz um teste aí. Fala para sua mamãe cortar uma cebola. Pede para sua mãe te ajudar a cortar uma cebola. Vamos ver o que vai acontecer. Então, assim como quando você corta uma cebola, ela te faz chorar, quando o nosso coração está cheio dessas coisas ruins, raiva, inveja, falta amor, mentira, fofoca, nós sentimos dor, nós sofremos e fazemos outras pessoas chorarem, porque o que sai do nosso coração magoa outras pessoas, fazem outras pessoas sofrerem. Então, isso o que a tia gostaria de falar com vocês hoje. Por que uma pessoa deixa essas coisas ruins entrar no coração delas? Vocês sabem por quê? A nossa primeira lição de hoje é não falar mal uns dos outros. Por que, tia? Por que nós falamos tanto dos nossos irmãos, das crianças da igreja? Às vezes acontece de você ver uma pessoa
fazendo alguma coisa, você vai logo contar para o colega. Sem saber direito da história, você vai lá e conta. Ou então até para a tia, durante as aulas da EBD presencial. Tia, o João tá fazendo isso e isso. Por isso que às vezes a tia chama vocês no canto para conversar, porque a tia quer saber primeiro o que aconteceu. E também, por isso que a tia já fala assim, ó, encerrou a conversa, para não ficar passando de um para o outro e a conversa ficar grandona e ter um monte de mentira no meio da conversa. Um monte de coisas que não são verdades. Então a tia já, ó, corta a conversa, encerra o assunto. Quais os perigos da fofoca? Vocês sabem os perigos da fofoca? Porque, por exemplo, se alguém fala mal da tia, a tia vai ficar muito triste, não vai? Eu não vou querer mais conversar com aquela pessoa, eu vou ficar com raiva, com ódio, não é verdade? Muitas vezes, quando nós sabemos que estão falando mal de nós ficamos furiosos. E quando você fala mal de outra pessoa? É legal? Às vezes para você é, né? Às vezes para você é, mas e aí? Se fosse você no lugar dela, você iria gostar? Não, você iria ficar furioso também. Então, olha só o que a palavra de Deus nos fala lá em 1 Pedro 3,10. Vamos ler lá com a tia. 1 Pedro 3,10. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. E quando nós falamos mal de outra pessoa, então, olha só, os nossos lábios estão falando coisas ruins estão saindo do nosso coração, da nossa mente. Isso quer dizer o quê? Que nós estamos cheios dessas coisas ruins? Pode ser que sim. Provavelmente sim. E olha só, vamos aprender um versículo aqui com a tia. Muito bom. Afaste-se do mal, faça o bem, busque a paz com perseverança. Vamos de novo. Afaste-se do mal, faça o bem, busque a paz com perseverança. 1 Pedro 3:11. 1 Pedro 3:11. Essa é uma recomendação da palavra do Senhor para nós. Mas por que, tia, que nós falamos tantas coisas ruins? Por que tantas coisas ruins saem da nossa boca? Por causa do pecado. Porque nós já nascemos com o pecado. Eu peco, você peca, todos nós pecamos. A única pessoa que foi perfeita foi Jesus. Só que olha que notícia maravilhosa. Quando nós fazemos uma coisa de errado, nós recebemos um castigo, não é verdade? E Jesus pegou o castigo que nós íamos receber e ele mesmo sofreu o castigo. Mas esse castigo não é igual ao do dia a dia. Eu não escovei os dentes, eu fiquei de castigo. Eu teimei, eu fiquei de castigo. Eu respondi a minha mãe, eu fiquei de castigo. Não é esse tipo de castigo pequenininho. O castigo que Jesus levou, que pegou para ele, foi para nos tornar livres, livres de toda a condenação. É como se nós fôssemos condenados a uma prisão ou a morte eterna. E ele nos deu a salvação. Ele foi crucificado, foi um castigo muito terrível, muito doloroso, muito amargo. Ele foi crucificado. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele venceu a morte.
para que nós fôssemos livres, livres de toda a condenação, livres de tudo isso. Tia, mas por que que eu, mesmo sabendo isso, eu ainda continuo pecando? Eu ainda falo coisas ruins. Lá na palavra de Deus também fala assim, nenhuma palavra torpe deve sair da sua boca. O que que é torpe? Vocês sabem o que que é torpe? Olha, nesse caso é o mesmo que podre, sujo, estragado. Uma palavra totalmente ruim. Quando vocês comem alguma coisa estragada, vocês comem alguma coisa podre? Porque se vocês comem, vocês vão ficar doentes, vão viver com infecções, o seu corpo vai ficar doente. E quando nós estamos cheios de coisas ruins? É a mesma coisa, o nosso corpo também adoece. O nosso corpo também adoece. A nossa mente adoece, o nosso coração adoece. E o que nós temos que fazer? Se nós cremos naquele sacrifício, no sacrifício de Jesus, e cremos que Ele nos deu a salvação, nós temos que viver uma vida diferente, ouvindo e praticando a palavra de Deus. A tia vai dar mais um exemplo para vocês. Sabe um marinheiro? Quando ele vai navegar e vai viajar em alto mar, ele olha para frente, tem água. Ele olha para os lados, tem água. Ele olha para trás e também tem água. Meu Deus, ele deve pensar, meu Deus, eu vou ficar perdido. Se fosse eu, ficaria perdida. Mas ele tem um instrumento que o ajuda. Vocês sabem qual é? Olha aqui, ele vai aparecer aqui, ó. Vai aparecer! Isso mesmo, uma bússola. Uma bússola. O que é uma bússola, tia Dalila? É o que orienta os marinheiros. É isso mesmo. Ele usa uma bússola. E o ponteirinho dela indica para onde ele deve navegar. Então, ele se orienta pela bússola. E aí, ele não fica perdido em alto mar. Ele sabe a direção que ele tem que ir. E nós? Nós temos uma bússola? Vamos descobrir até o final dessa lição. Então, a primeira lição que nós aprendemos para fugir das más conversações foi não falar mal uns dos outros. E a segunda lição? Qual que é? Vamos ver se vocês vão saber qual é. É não julgar as pessoas. Quando você chega em um lugar onde você não conhece ninguém e as pessoas ficam te olhando e às vezes até comentando e te julgam sem te conhecer, isso é justo? Né? E de repente quando você briga com um colega da igreja e as pessoas ficam falando, o Pedro bateu no Caleb. Não, o Pedro é muito custoso. Não, coitado do Caleb. E quando te julgam por alguma coisa que você fez, mas nem sabe o que aconteceu de verdade. E quando você fica sabendo que uma pessoa falou mal de você também, e aquilo não era verdade. Quando você fica sabendo que alguém falou de você e não era verdade. É injusto, não é? Quando nós recebemos um julgamento que não é a verdade, é muito ruim quando as pessoas nos julgam. E quando você julga outra pessoa? Também é muito ruim, porque aquela pessoa vai ficar muito triste. Mas a tia gostaria de falar uma coisa para vocês. Que nós não somos capacitados para julgar. Sabe quem que é o único justo e reto para nos julgar? É Deus. Nós não somos Deus, né? Não somos. De maneira nenhuma. E então,
a igreja não é lugar de fazer diferença entre as pessoas. A igreja não é lugar de fofoca. A igreja não é lugar de fuxico. A igreja não é lugar de nada disso. Mas a igreja é lugar de... Deixa a tia pegar. De amor. Que mais? Paciência. Que mais? É a morada de Jesus. Que mais? Paz, admiração, comunhão com os irmãos, lugar de amor. E quando nós nos colocamos no lugar de julgar, de apontar o dedo para as outras crianças, para os meninos custosos que nós achamos que é custoso, nós estamos tomando o lugar de Deus. Imagine, eu não quero ser Deus, porque eu não sou tão poderosa e nem tão forte quanto Ele. E eu não sou, nós somos servos de Deus e não somos Deus. Quando nós julgamos, nós queremos tomar o lugar de Deus. E totalmente errado. Nós devemos colocar tudo diante de Deus. As nossas dúvidas, as nossas preocupações, as nossas inquietações. Se um irmão está incomodando, nós temos que chegar até ele, conversar, pedir ajuda, falar com o pastor, falar com a tia Dalila. Se tem alguém te incomodando, vocês têm que procurar ajuda e procurar resolver. E não ficar falando para os outros, porque senão vai ficar igual o telefone sem fio. Não tem fim a conversa. E aí vai chegar de uma forma totalmente diferente, o que é muito errado, muito ruim. Então, nós temos que colocar diante de Deus todas as nossas decisões, inclusive lá na nossa casa. Todas as decisões que nós formos tomar, nós temos que procurar na palavra de Deus, para ver se é a vontade de Deus. A vontade de Deus é tudo aquilo que nos aproxima dele. O que nos afasta dele, com certeza não é a vontade dele. Por isso que nós sempre, quando nós vamos fazer uma decisão, nós temos que orar e pedir a vontade de Deus para nós. Mas, tia Dalila, isso quer dizer que nós nunca mais vamos pecar? Isso não quer dizer. Nós vamos ser tentados. Mas, lembra quando a tia falou lá da bússola? Qual que é a nossa bússola? Qual é a nossa bússola? Hein? O que nos orienta quando nós estamos perdidos em alto mar ou diante de um problema? O que a tia acabou de falar. A Bíblia, que é um presente valioso de Deus e contém a palavra de Deus. E olha só, ela nos ensina a agradar a Deus, tão somente Ele. Quando nós lemos e ouvimos atentamente tudo o que ela nos fala. A Bíblia, além de nos orientar e de ser o nosso manual de fé e prática, a Bíblia não é só um manual de fé e prática. A Bíblia não é só uma bússola. A Bíblia é a palavra de Deus que é viva. Todas as vezes que você procurar instrução na palavra de Deus, ela vai falar com você, porque é a palavra viva, é a palavra de Deus. E todas as pessoas que você vê, as histórias na Bíblia, elas foram reais. São pessoas que foram como nós, pecadores, limitados, cheios de problemas. E às vezes vocês vão ler lá genealogia. Tia, para que eu preciso ler genealogia? Ai, fulano, descendente de ciclano, pai do fulano, filho de ciclano. Ai, o rei tal, segunda Reis, primeira Samuel, não sei o quê. Para que eu tenho que ler tudo isso? Porque tudo isso, todas essas histórias servem de testemunhos para nós, de orientação para nós. Eles foram pessoas reais como nós somos. Então, a Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus.
Então, como que nós conseguimos ficar forte e conseguimos exercer tudo isso que nós aprendemos hoje? Não falar mal uns dos outros e não julgar as pessoas. Como que nós conseguimos? Como que nós conseguimos? Nos fortalecendo na palavra de Deus, praticando a palavra de Deus, que é tudo isso que nós aprendemos hoje. Então, crianças, vamos cuidar da nossa boca, do que sai dela. Vamos cuidar do nosso coração, porque se ele está cheio da palavra de Deus, nós vamos só falar coisas boas. E vamos cuidar da nossa mente, porque se nossa mente está cheia da palavra de Deus, nós teremos só pensamentos bons. Não vai ser 100% do tempo pensamentos sempre bons, mas nós vamos nos fortificar para correr dos pensamentos e das palavras e dos sentimentos ruins. Nós vamos nos fortificar na palavra de Deus. Então, tá bom, crianças? Essa foi a nossa lição de hoje. Beijo, fica com Deus. Tchau. Nosso culto foi tão legal hoje. Você gostou, Milene? Sim, mas pena que chegou ao fim. E vamos terminar o culto com uma oração. Senhor, meu Deus, muito obrigado por esse dia. Senhor, obrigado pelo culto maravilhoso que a tia Dalila deu. Senhor, abençoe essa semana que seja maravilhosa. Senhor, perdoa nossos pecados e cura os enfermos. Em nome de Jesus, amém. Tchau, crianças!